Diga aí para quem está ao teu lado, seja bem-vindo ao tema de volta para o passado. De volta para o passado. Quem aqui já assistiu De Volta para o Futuro? Quem era fissurado de Volta para o Futuro? Skates voadores. Enfim, inspirado nesse filme, mas muito mais inspirado na Bíblia, nós percebemos que deveríamos falar sobre algo nesses dias aí, vai ser um mês de tema até a conferência, resgatando alguns princípios e valores fundamentais nos dias de hoje. Basicamente, nesse tema, a gente vai falar sobre os profetas menores. Quem aqui já ouviu falar de profetas menores? Quem é profeta menor? É tipo um cara pequenininho? Não, profeta menor, essa classificação, na verdade, ela existe justamente pelo livro ser menor. E você achava que tinha alguma coisa capciosa por trás disso, né? Não, o livro era menor, chamado então de profetas menores. E esses caras, particularmente, eu sou apaixonado por eles. Eu acho os profetas menores incríveis, as mensagens deles incríveis e totalmente aplicáveis para o nosso contexto, ainda mais brasileiro em que nós vivemos nos dias de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um cara, a mensagem de um profeta chamado Oséias. Profeta Oséias. O profeta Oséias foi um cara que escreveu, enfim, essa mensagem foi compilada no ano mais ou menos 600 a.C., demorou 38 anos para compilar todas as profecias dele naquilo que nós conhecemos hoje como o livro do profeta Oséias. Esse profeta é um profeta muito curioso, porque Deus ele é um cara às vezes meio não convencional, se é que você me entende. Às vezes ele fala algumas coisas de uma maneira que nós não estamos preparados para ouvir, ou de maneiras que nós não queremos ouvir. Por exemplo, se Deus falasse para mim através da televisão, então eu ouviria. Mas aí vai Deus e usa um profeta como João Batista, meio sangue no zóio, meio andarilho nordestino, que come gafanhoto, mel silvestre, e você chega para ele e fala, caraca, velho, não, Deus não pode falar através disso daí, não. E fala, pior que fala. Então, Deus usou o profeta Oséias de uma maneira muito curiosa, e que retrata e relata muito bem o que Deus estava querendo falar para aquele povo. E eu acredito demais que Deus está querendo para falar para você acerca dessa profecia hoje também. Aquilo que nós vamos ouvir hoje não é descontextualizado, não é tipo assim, coube ao povo israelita há 600 anos antes de Cristo e hoje não se aplica mais. Bem pelo contrário, é totalmente aplicável para os nossos dias de hoje. Para que você tenha a dimensão da gravidade da profecia do profeta Oséias, quero ler um trecho do que ele fala lá em Oséias 14:9. Ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. Quem é sábio? Quem é sábio? Olha a resposta que ele dá. Aquele que considerar aquilo que eu estou falando. Quem é sábio? Aquele que ouvir o que eu estou falando e não menosprezar. Aquele que ouvir o que eu estou falando, considerar e se arrepender dos seus maus caminhos. Quem tem discernimento? Aquele que compreender. É sábio se você considerar aquilo que você vai ouvir nessa noite. E você vai ser revestido de discernimento se você sair dessa noite compreendendo a mensagem do profeta Oséias e depois de compreendida ela, é óbvio, praticando ela. E aí ele continua dizendo algo muito interessante. Olha só, os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes tropeçam. Aonde? Nos caminhos de Deus. Uau! Você está entendendo o que ele está falando? Os caminhos de Deus são justos, e os justos andam neles. Os rebeldes tropeçam neles, nos caminhos dos justos. Um caminho que para muitos é um caminho de salvação, para muitos é o caminho de perdição. Não pelo fato de o caminho direcionar à perdição, mas pelo fato de não ter
humildade, quebrantamento suficiente para ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Por isso eu queria te convidar, antes de nós entrarmos no mundo de Oséias, nós pedimos a Deus discernimento e principalmente quebrantar nosso coração diante dele, pedindo que ele fale conosco. Então, baixa tua cabeça aí, feche seus olhos. Senhor, obrigado por nos trazer aqui nessa noite. Louvamos o teu nome. Temos convicção de que nós não estamos aqui por um acaso. Porque no final das contas, mesmo que o universo tenha suas leis, ainda assim nós sabemos que existe um legislador que comanda tudo isso. E de uma forma muito pessoal, eu tenho convicção de que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Porque algo o Senhor queria nos falar, algo o Senhor queria nos transformar. E eu peço a Ti, ó Pai, que nós tenhamos um coração quebrantado o suficiente para ouvir a Tua palavra e sermos transformados por meio dela. Por isso, Senhor, nos abençoe nessa noite, com sabedoria, como o profeta Oséias mesmo falou, e com discernimento, para que possamos compreender e considerar essas palavras e principalmente praticá-las a partir de hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Abra tua Bíblia lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Se você quiser abrir, abra lá, se não, só acompanhe que eu vou ler para você, beleza? Oséias 1, 2. Olha só. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe. É Deus que está dizendo. O que Deus está dizendo? Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. Deus está mandando Oséias se casar com uma mulher adúltera. E que ela tenha filhos da infidelidade. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele foi lá, escolheu se casar com uma mulher chamada Gomer. Ele olhou no meio de todas as adúlteras e prostitutas, e ele falou, tu mesmo. Quem, eu? Você mesmo, como é teu nome? Gomer. Contigo que eu quero casar, mulher. Gomer olhou para isso e falou, sério? Todo mundo me despreza, todo mundo me menospreza, mas você está me escolhendo? Como eu sou privilegiada. E exatamente isso. Uma mulher privilegiada. Porque um homem justo, íntegro, reto, estava escolhendo ela, mesmo sabendo de toda a história equivocada dela no passado. Porque muitas vezes, talvez, você escolha uma namorada, mas nem sabe o que ela fez. E talvez o que ela fez também não foi tão assim, tipo, que nem Gomer, uma prostituta. Oséias sabia que ela era uma mulher da prostituição e ainda assim escolheu se casar com ela. Por quê? Porque Deus queria falar algo. Isso que é o mais fascinante. Oséias, casa com uma prostituta que eu estou querendo falar uma parada através dessa historinha aí. Tipo, basicamente vou zoar a tua vida, porque eu quero usar a tua vida para falar uma coisa para esse povo israelita que se corrompeu. Oséias foi lá e escolheu essa mulher, Gomer, se casou com ela. Ele escolheu ela, prefigurando e figurando exatamente o que Deus fez em relação a nós. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Se você está nesse mundo, isso significa que de alguma forma Deus te escolheu e Ele tem uma aliança com você. Mesmo você sendo um cabeçudo, que não quer saber de Deus, Ele ainda assim o ama. Ele ainda assim o escolheu. Ele ainda assim o chamou. Isso não significa que você casou-se com Ele, mas significa que Ele te chamou. Te chamou para um relacionamento, assim como Oséias chamou aquela mulher, Gomer,
por um relacionamento, você também foi escolhido por Deus para um relacionamento. Deus te separou e te chamou para um relacionamento pessoal com Ele. Essa figura, a figura de Oséias e Gomer, é exatamente a figura de Deus e nós. Oséias nessa história é Deus, Gomer nessa história somos nós. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, você tem cara de Gomer. Nós somos a Gomer dessa história, nós somos a mulher adúltera, nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus, mas ainda assim insistiram e insistem em viver as suas maneiras mais equivocadas possíveis. A palavra diz que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, e cada um se voltou para o seu próprio caminho de adultério, de prostituição. Não de um adultério e de uma prostituição meramente física e sexual, mas principalmente, acima de tudo, um adultério e uma prostituição espiritual, que quebrou, rompeu a nossa aliança com Deus. Ok, até aí tudo bem. Você é um escolhido, separado por Deus. Como eu posso ter certeza disso? Porque Deus te criou. Legal? Agora olha o que acontece nessa trama. A história de Oséias é uma parábola viva. Olha o que acontece nessa trama, capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, vá, procure a sua esposa. Você não está ouvindo coisa errada, não. Capítulo 1, Oséias casa com Gomer. Capítulo 3, nesse intervalo, o que Gomer havia feito? Pulou a cerca de novo. Que sacanagem, velho. Tipo assim, Oséias, super misericordioso, bondoso, fala, não, vou casar contigo, vamos lá, vou te dar uma vida diferente. Casaram-se. Felizes para sempre, colocaram lá uma plaquinha na porta, lar do oscilar. Postaram no Facebook, família feliz, tinham 3 filhos. Gomer deu no pé de novo. Foi para a vida louca de novo, foi para as esquinas de novo. Deixou Oséias com 3 filhos para criar. Muito se fala hoje sobre mãe solteira, Oséias era o pai solteiro. Cuidando de 3 crianças. Sozinho. Abandonado. Por quê? Porque Gomer decidiu voltar para a vida louca. Porque Gomer decidiu voltar para a antiga maneira de viver. Então Deus chega para Oséias e fala, Oséias, vá até Gomer, procure ela. Isso deve ser terrível para um marido, você não acha? Procurar a esposa dele numa casa de prostituição. Você já imaginou isso? Alguns anos se passaram, de repente Deus toca no teu coração e fala, vá procurar tua esposa novamente. Você sai na noitada procurando casas de prostituição, bordéis e batendo e fala, Gomer está atendendo aqui? Você já imaginou o que Oséias estava sentindo nisso tudo? E como eu disse, a Oséias é a figuração de Cristo, de Jesus, que deixou a glória dele para vir para esse prostíbulo que se chama mundo, para nos procurar. Para te procurar. Para me procurar. Jesus deixou um lugar de perfeição. Para vir para um lugar cheio de sujeira. Cheio de pecado. Cheio de coisas horrendas. Procurar a sua esposa, a sua escolhida, eu e você, nós. Isso é muito intrigante, velho. Sabe, porque assim como Oséias entrava no prostíbulo e, sei lá, olhava aquelas prostitutas todas fazendo loucuras, Jesus também veio nesse mundo. E você acha que foi fácil Jesus estar aqui no meio desse mundo?
Algumas vezes Jesus suspira dizendo: até quando estarei convosco? Gente corrupta, gente corrompida, gente egoísta, gente mesquinha, rebelde, gente que foi criada por um único Deus, estão adorando imagens. Gente criada pelo único Deus e estão se prostrando a falsos deuses, feitos à imagem do homem. Gente que ao invés de render adoração a Deus, prefere render adoração ao artista. Você acha que foi fácil para Jesus estar aqui no nosso meio? Sem sombra de dúvida, não foi. Assim como não foi para Oséias. Mas ele veio nos procurar. Há 2000 anos, quando o verbo se torna carne, ele veio te procurar. Ele veio bater na porta da sua vida para dizer: ei, vamos voltar? Vamos voltar para a tua casa? Enquanto Gomer havia abandonado tudo, havia abandonado a família da fé dela, havia abandonado o marido dela, havia abandonado qualquer tipo de compromisso, para o quê? Para ser feliz. Como se Deus não fosse capaz de torná-la feliz e realizada como mulher. Como se Oséias não fosse capaz disso. Continuando a história, Deus diz para Oséias: trate novamente com amor a sua mulher. Oséias, eu sei que você vai chegar e vai ver ela, você vai estar com vontade de dar um tapão nela. Mas não dá. Porque eu não dou. Trate ela com amor. Assim como eu trato todos aqueles que se perdem. E eu os encontro no meio do caminho. Apesar de ela ser amada por outro, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, ame ela como eu os amo. Deus veio até nós, nesse mundo sujo, nos procurar no meio da nossa prostituição, no meio da nossa corrupção, no meio do nosso afastamento gigantesco de Deus, no meio dessa desenfreada distância de Deus. Ele veio até nós para nos resgatar. E a palavra que Deus dá a tudo isso que nós vivemos longe dele é prostituição, é adultério. Por que adultério? Porque todas as vezes que nós pecamos, nós estamos quebrando a aliança que Deus fez conosco, como seres humanos. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos deitando com outros deuses. Aí talvez você pense: ah não, mas pecado é relativo. Pecado é relativo para quem quer viver de forma relativa. Mas a justiça nunca foi relativa e ela não é relativa em nenhum momento no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Aquilo que é certo, aquilo que não é certo, sempre. Pecado não é relativo. E o que me choca da história de Oséias, sabe o que é? O que levou a Gomer a se afastar do marido dela, Oséias, e voltar para a vidinha dela? Porque é a mesma pergunta que eu faço em relação a nós, seres humanos. O que faz com que pessoas como nós abandonem a Deus para viverem de maneira desenfreada no pecado? Sabe, eu cheguei a uma resposta para isso. E a resposta que eu cheguei é: porque pessoas se prostituem. Pessoas se prostituem porque não conseguem enxergar que o seu marido ou a sua esposa
é capaz de suprir as suas carências e necessidades. E eu acredito que a maior ofensa que existe para Deus é justamente essa. Não é o ato físico do pecado, não. Mas é o fato de o pecado fazer uma declaração para Deus mais ou menos assim: Deus, você não é suficiente para mim. Infelizmente, eu já tive a experiência de acompanhar diversos casais que de alguma forma se envolveram em adultério. E uma das coisas que eu reparo em todas as ocasiões em que eu converso com esses tipos de casais é que todos eles usam a mesma expressão. O que traiu usa qual expressão? Eu estava carente. Porque minha mulher, meu marido não me supria. Quem foi traído usa qual expressão? Eu não sou suficiente para você. Eu lembro uma ocasião que eu estava atendendo um casal e a mulher começou a chorar desenfreadamente e ela falava exatamente isso: eu não sou suficiente para você. O meu amor não é suficiente. A minha entrega não é suficiente. A minha aliança com você, o meu carinho, o meu afeto não é suficiente. Aquilo que ofendeu a ela não foi apenas o ato físico de um marido tendo uma relação sexual animal com outro ser humano. Mas esse tapa na cara em dizer para ela que ela não era suficiente. Sabe, quando nós pecamos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo para Deus que Ele não é suficiente. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus que nós precisamos de um complemento. Que Ele não basta. E essa traição, esse adultério, sem sombra de dúvida, machuca demais o coração de Deus. Sabe por quê? Porque assim como nesses casamentos em que eu acompanho, se tratando de Deus, mais ainda, Deus é suficiente. Amém? Ele é suficiente. A paz que Ele dá é suficiente. A alegria que Ele é capaz de nos dar é suficiente. A presença dEle é suficiente. A graça dEle é suficiente. Ao ponto de o apóstolo Paulo dizer o quê? Tua graça me basta. Eu estou passando por vários problemas. Mas em Ti, Jesus, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Se eu tiver casado, que bom. Mas se eu tiver solteiro, que bom também. Se eu tiver um carro, legal. Mas se eu não tiver, também tá bom. Porque no final das contas, aquele que é suficiente para mim é Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. E eu arrisco a dizer que aquela palavra do profeta, quando ele diz o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Essa palavra é verdadeira. Eu arrisco a dizer que nós pecamos porque não conhecemos a Deus. Eu arrisco a dizer que o marido comete adultério em relação à sua esposa porque não conhece o que ela é capaz de fazer. Não conhece. Eu arrisco a dizer que uma esposa comete adultério em relação ao seu marido porque ela não conhece aquilo que ele é capaz de fazer. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Gomer. Sabe qual foi a justificativa dela para a traição? Olha que justificativa bizarra. Isso aí está lá em Oséias 2,5. Ela diz o seguinte: eu irei atrás dos meus amantes, pois eles me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida.
A pergunta que eu faço é: que tipo de marido que não é capaz de dar comida, água, bebida, lã, linho para uma esposa? Ah, eu traí meu marido porque ele não é carinhoso comigo. E você experimentou chegar para ele e falar: amor, faça carinho em mim, eu estou precisando. Porque não é possível que um ser humano não é capaz de fazer carinho em outra pessoa. Ah, eu traí a minha esposa porque a minha esposa não me elogia, não me reconhece. Chega para ela e fala: amor, estou carente, me elogia. Não é possível que ela não vai te elogiar. Pelo menos sincera, ela vai falar que você é. O que eu quero dizer para você é que os motivos de traição nunca são justificáveis, nunca. Por isso que Deus mesmo fala, Jesus, a própria pessoa de Cristo diz que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza de coração. Porque mesmo se tratando de coerência e de lógica, não existe razão. Porque não existe razão para o adultério. Não existe sentido para o adultério. E aí vamos trazer isso para a nossa realidade de vida com Deus? Por que as pessoas abandonam a Deus? Por quê? Eu tenho certeza que você tem algum amigo que abandonou a Deus, ou você é esse mesmo amigo que abandonou a Deus. Por quê? Ah, porque eu achei um namorado. Mano, será que Deus não é capaz de suprir tua carência? Ah, porque não sei quem falou mal de mim. Caraca, será que Deus não é capaz para levantar a tua autoestima? Ah, porque eu passei por tal situação e ninguém me ligou. Será que você dobrasse teu joelho e pedisse para Deus estar contigo e não estaria? Os motivos pelo qual nos faz abandonar os caminhos de Deus são tão ridículos, patéticos, quanto os motivos de Gomer ter abandonado Oséias. E o que me admira nessa história não é apenas os motivos pelo qual Gomer abandonou seu marido, mas o que me impressiona nessa história, sabe o que é? É o fato de Oséias nunca ter abandonado ela. Porque ele tinha todos os motivos para abandonar ela. Assim como Deus tem todos os motivos para nos abandonar. Mas mesmo assim Ele não nos abandona. Ele tem todos os motivos. Algumas pessoas dizem, afirmam, tipo: ah, Deus abandonou o mundo. Não, Ele não abandonou, mas se tivesse abandonado, Ele estava mais do que certo. Porque nós abandonamos Ele antes. O que me impressiona na história de Oséias não é a infidelidade de Gomer, mas é a fidelidade de Oséias. Normalmente a gente destaca os erros das pessoas, mas quer saber, vamos destacar o acerto de Deus? Que Deus é esse, velho? Que Deus é esse que mesmo tendo eu e você por direito, ainda assim, nós nos voltamos contra Ele, fomos nos envolver com prostituição, fomos nos envolver com pecado, e Ele foi até nós nos resgatar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que mesmo que nós nos envolvemos com incredulidade, com ceticismo, Ele ainda assim nos ama ao ponto de ir atrás de nós. Isso é fascinante. Mas na verdade, isso revela Deus. E algumas coisas que você precisa saber bem claramente toda vez que você desobedece a Deus,
você está se deitando com a sua cobiça, com os seus prazeres. Toda vez que você deixa de proclamar o Evangelho, você está deitando com o seu ego. Toda vez que você deixa de ler a Bíblia para ficar vendo timeline do Facebook, você está dormindo com a tua ignorância. Toda vez que ao invés de dobrar teu joelho e orar, você fica ansioso e preocupado, você está se deitando com a tua autossuficiência. Você está vendo? Quantos falsos deuses que você está servindo? Normalmente, quando nós pensamos em falsos deuses, nós pensamos em algumas imagens, estatuetas de gesso ou coisa do tipo. Não. Eu arrisco a dizer que os evangélicos são muito mais idólatras do que os católicos. Porque quanta idolatria de namoro existe. Quanta idolatria de dinheiro existe. Toda vez que você deixa de dar teu dízimo, você está se deitando com um Deus chamado Mamon. Quanta idolatria da autopreservação. Quantas vezes nós deixamos servir a Deus para nos deitar com outros deuses? E é interessante a narrativa do povo hebreu, porque eles saem do Egito, atravessam o deserto, chegam em Canaã, lá se estabelece o reino, as histórias acontecem, o reino é dividido, o reino do sul, o reino do norte. Então vem o profeta Oséias, num povo e num tempo onde o povo estava vivendo uma mamata, todo mundo bem. E por estarem todos bem, sabe o que eles fizeram? Correram para longe de Deus. Enquanto estavam lá no deserto, era Deus para cá, Deus para lá, manda chuva, manda não sei o quê, maná. Agora que chegou a hora de nós vivermos a plenitude do relacionamento com Deus, todos debandaram. Gomer sou eu. Gomer é você. Quando nós nos escolhemos viver aquilo que Deus não tem para nós. Essa semana mesmo uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: Lipão, você acha que Deus quer que eu seja infeliz? Eu falei, por quê? Ela falou, explicou a história, e basicamente a história era a seguinte: na mente dela, no entendimento dela, obedecer a Deus naquela circunstância tornaria ela infeliz. E a pergunta dela era: Deus quer que eu seja infeliz? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Deus quer que você seja fiel. Porque toda felicidade desacompanhada de fidelidade é uma felicidade transitória, ilusória. Toda a felicidade de um homem adúltero dura o tempo do adultério. Toda a felicidade de uma mulher adúltera dura algumas poucas horas. Toda a felicidade de um discípulo adúltero dura só alguns momentos. Porque toda a felicidade desacompanhada de fidelidade é simplesmente ilusória. Oséias capítulo 3, versículo 2. Agora vem a parte mais gritante da história de Oséias e Gomer. Olha só. Oséias 3, 2. Por isso, Oséias dizendo, por isso eu a comprei. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Vamos remontar a história? Recapitulando. Oséias e Gomer se casam.
Oséias age com amor, tira ela da prostituição, casa com ela, lar docilar, 3 filhos, vamos viver. Enfim, Gomer sai de noite, pula a cerca, vai para a vida louca. Fica alguns anos na loucura. De repente, Deus fala com Oséias e fala, vai procurar tua esposa. Oséias vai procurar ela, vai até um prostíbulo e acha ela. E ele acha ela como escrava sexual. Ela era uma escrava sexual, a esposa dele. Oséias olha para ela e diz, Gomer, vamos voltar para casa? O senhor dela olhou para ele e falou, tem um preço. Tem um preço. Ela é minha. É necessário que você desembolse um dinheiro. Agora você imagina você indo até um prostíbulo comprar a tua esposa. Você não imaginou isso? É tua. Tipo, qual é, mano? É minha, eu casei com ela. Não, ela tem um preço. Oséias foi e desembolsou o preço que deveria ser pago para que ele retornasse com Gomer para casa. E os dois retornaram. Sabe, esse momento da história de Oséias e Gomer narra exatamente a verdade do Evangelho. Jesus pagou um preço. Mesmo nós pertencendo a Ele, Ele pagou um preço por mim e por você. Sabe qual foi esse preço? O sangue dele derramado na cruz. Para que eu e você tivéssemos relacionamento com Ele novamente. Ele pagou o preço que era devido. Para que eu e você pudéssemos voltar novamente para a casa do Pai. E viver novamente as benécias e a vida junto com o nosso Deus. Jesus pagou um preço. Como Oséias pagou, Jesus pagou um preço por você. E quando eu leio e quando eu reparo toda essa história de Oséias, o que eu me sinto e aquilo que eu penso é, caraca, velho. Como eu sou amado por Deus. Como você é amado por Deus. A história de Oséias e de Gomer é a ilustração do amor de Deus por você. Um amor bondoso e fiel, que não tem fim. Mas a pergunta que eu te faço é, qual tem sido a resposta? Qual tem sido a tua resposta para o amor de Deus? Qual tem sido? Sendo bem honesto comigo mesmo, eu não me escolheria para casar-se comigo, Deus escolheu. No dia em que eu pecasse, se eu fosse Deus e perfeito, eu não me perdoaria. Deus me perdoa. Qual tem sido a tua resposta para a fidelidade de Deus? Qual tem sido a tua resposta para o amor dele? A tua resposta se baseia única e exclusivamente, às vezes, em ir à igreja? Não, isso não é relacionamento. Isso é prostituição. A tua resposta para Deus é, em algumas circunstâncias, você pedir ajuda para Ele? Não, isso não é relacionamento. Isso é prostituição. Deus está te chamando para um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque o que eu posso te afirmar com toda a convicção é que sim, Deus é suficiente. Deus é suficiente. Ele tem tudo aquilo que eu preciso, Ele tem tudo aquilo que você precisa, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Não existe nada que Deus não seja capaz de suprir na nossa vida.
E foi essa lição que ele deu para o povo hebreu no deserto. E é essa a lição que a gente precisa aprender. O provedor é Deus. E Ele é suficiente. Você está passando por momentos difíceis? Fique tranquilo. Deus é suficiente. Você está casado? Deus é suficiente. Você está desempregado? Deus é suficiente. Você está passando por uma crise familiar? Deus é suficiente. Só faça uma coisa. Conheça mais a suficiência de Deus. Para que você não se deite com falsos deuses e traia o amor e a fidelidade de um Deus que te ama e nunca te abandona. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Deus levanta um clamor para nós. Ele diz o seguinte: volte, volte meu povo, volte para o seu Deus. Seus pecados causaram queda. Volte para o seu Deus, prepare o que vão dizer e voltem para Deus. Peça a Ele, perdoa os meus pecados e por misericórdia, receba-nos novamente, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta. Talvez você esteja vivendo como Gomer, abandonando a suficiência de Deus, abandonando a suficiência do relacionamento com Ele, por qualquer outra coisa, como comida, lã, linho, seja lá o que for. Deus está dizendo para você: ei, eu sou suficiente, lembra? A comida que teus amantes podem te dar, eu também posso dar. O linho que teus amantes podem te dar, eu também posso dar. A alegria que você está procurando nas noitadas da vida, eu também posso te dar. A paz que você está procurando em encher tua cara e fumar um baseado, eu também posso te dar. Só volte para mim. Se de alguma forma você percebe que você está agindo como Gomer e precisa voltar para o seu Oséias, precisa retornar para Deus, eu queria te convidar a sair do teu lugar, vir até aqui à frente, para que nós pudéssemos orar. Toda felicidade desacompanhada de fidelidade é ilusão. Todo prazer que o namoro pode te dar desacompanhado de fidelidade a Deus é ilusão. Toda brisa que uma bebida, que alguma droga pode te dar desacompanhada de Deus é ilusão. Toda amizade que você pode ter desacompanhada de Deus é ilusão. Deus é suficiente. Se algum brother teu ou alguma amiga tua veio até aqui à frente, vem junto com ele para orar por ele, por ela. Queria convidar a todos a ficarem em pé.
Vamos orar por eles, cara. Senhor, nós lamentamos o distanciamento, a prostituição e o adultério dos nossos irmãos. Mas nós, ó Pai, não julgamos, não acusamos eles como o Senhor não o faz. Pelo contrário, queremos fazer, ó Pai, como o Senhor faz. Demonstrar o teu afeto, o teu perdão. Demonstrar o teu carinho que nunca cessa, nunca tem fim. Para que eles essa noite entendam que o Senhor não os abandona. Que a mesma porta que eles um dia saíram, continua aberta para que eles retornem. Senhor Jesus, devolva, ó Pai, a alegria que só Tu pode dar, ó Pai. Devolva a paz que só o Senhor pode dar a eles, ó Pai. Devolva a esperança. Devolva, ó Pai, os sonhos. Devolva, ó Pai, as expectativas de que só quem caminha contigo é capaz de experimentar, Senhor. Dá a eles novamente, Senhor, a Tua presença. A Tua presença que é suficiente para nós. Os abençoe dessa forma, ó Pai, que essa noite possa ser marcada como um dia de retorno. Como um dia onde eles assimilaram, entenderam que o Senhor é tudo aquilo que eles precisam. E que o Senhor fez tudo aquilo que fosse necessário para que eles retornassem. Por isso, Senhor, os abençoe. Dê a eles, ó Pai, a Tua presença novamente. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, cara. Dá uma salva de palmas aí. Deus abençoe, cara. Pode voltar para o lugar de vocês. Continue em pé. Oséias 4:6. Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Gomer foi destruída por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus. Tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar em Deus. Os amantes dessa vida, eles podem até de alguma forma tentar te ludibriar e te enganar e te iludir com algumas coisas que te tornam feliz durante algum pouco tempo. Mas eles não são capazes de realizar, sustentar e tornar a tua vida realmente satisfeita em Deus. Por isso, a resposta para um Deus fiel e bondoso, sabe qual é? A nossa fidelidade. Fidelidade que não depende de circunstâncias. Fidelidade que não depende de cargos e funções dentro da igreja. Amém? Fidelidade que não depende se meu amigo está ou não está. Fidelidade que não depende se eu quero ou não quero. Fidelidade que depende de compromisso. E é essa fidelidade que nos leva para um amor mais pleno com Deus. Amém? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Tenha um tempo a sós com Deus e ore a Ele, fale a Ele: Deus, eu quero ser fiel a Ti. Deus, eu quero ser fiel à Tua palavra. Eu quero nos últimos dias, quando o Senhor voltar, a ser encontrado fiel. Fiel, não tendo do que me envergonhar, não tendo nenhuma amante para esconder, não tendo nenhum histórico de prostituição para esconder de Ti. Eu quero ser fiel. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça sendo derramada por nós constantemente, incessantemente. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua fidelidade atravessa gerações.
Te louvamos, ó Pai, porque a tua fidelidade não tem fim. E nós, ó Pai, lamentamos, amargamente lamentamos, todas as vezes que recorremos a falsos deuses e não a Ti, ó Pai. Lamentamos quando nós escolhemos a nossa vontade e não a Tua. Lamentamos, ó Pai, quando escolhemos os nossos desejos e não os Teus. Pedimos, ó Pai, perdão a Ti. Perdão, ó Pai, por toda a nossa prostituição. Perdão, ó Pai, por toda a nossa conduta equivocada. E declaramos a Ti, ó Pai, nós queremos ser fiéis a Ti. Fiéis a Ti em todo o tempo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Olha para quem está ao teu lado, velho. Diga o seguinte: conheça mais de Deus. Conheça mais do que Ele é. E quando você conhecer Ele plenamente, você dirá: tua graça me basta. Amém? Tamo junto, galera. Nós.